Olá, queridos, tudo bem? Aqui Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Hoje estaremos entrando na nossa parte 5 do nosso estudo, tá bom? Parte 5. E hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus, como é que é Jesus, né? Fisicamente, olhando para ele, tá? Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele era Deus, ele veio como Deus, 100% Deus e 100% homem, porque se ele fosse só homem, ele não poderia morrer pelos nossos pecados, mas se ele fosse só Deus, também não poderia morrer pelos nossos pecados, tá bom? Mas antes da vinheta e de nós entrarmos no estudo propriamente dito, compartilhe esse estudo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos, para que o nosso canal cresça, tá bom? Para que o nosso canal cresça. Dê um like também e ative o sininho, porque toda vez que colocarmos um estudo novo, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá sobre o nosso estudo, como é a aparência de Jesus, parte 5, Apocalipse parte 5, logo depois da vinheta. Então, começando o nosso estudo, né? Jesus, ele estava com Deus no início, na criação de tudo que existe. Em Gênesis, Jesus já estava lá. E quando Deus falou, criemos o homem à nossa imagem e semelhança, Jesus estava junto, tá? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Só que ao longo do Antigo Testamento, Jesus aparece de diversas formas. E ele aparece também como anjo. Por que anjo? Porque os personagens do Antigo Testamento, da Bíblia, da fantástica Palavra de Deus no Antigo Testamento, eles não sabiam que era Jesus, eles não sabiam do plano de Deus para resgatar a humanidade, para trazer a humanidade de volta para ele. Por quê? Porque Jesus tinha colocado Adão e Eva no planeta Terra e falou, ó, vocês cultivem, trabalhem e vocês dominem sobre o planeta. Só que quando Adão e Eva pecaram, a palavra pecado significa errar o alvo, ou seja, Deus te dá uma direção e você erra essa direção. Quando você erra a direção, isso é chamado de pecado. E Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles erraram o alvo, né? Eles atiraram a flecha e erraram o alvo. Errando o alvo, eles pecaram. Então o plano de Deus era trazer Jesus, Jesus ia morrer na cruz pelos nossos pecados, sendo um Adão perfeito, um Adão que não pecaria, morreria pelos nossos pecados. Porque eu e você meremos um inferno. Nós somos pecadores, merecemos um inferno eternamente. Mas Deus criou um plano e dentro desse plano ele enviou Jesus, sendo 100% homem, sendo 100% Deus, para morrer na cruz do Calvário por mim, por você, no meu lugar e no seu lugar, para que o fato de nós crermos que ele morreu no meu e no seu lugar. Se eu crer que Jesus morreu no meu lugar, eu vou para o céu. Ah, eu mereço, eu sou bonzinho? Não, sou pecador. Eu sou pecador, você é pecador. Nós não merecemos o céu, mas por causa do trabalho de Jesus na cruz do Calvário, nós temos uma aliança com ele. E dentro dessa aliança, nós vamos para o céu. Isso chama-se graça, favor e merecido. Eu não mereço, mas eu vou. Por quê? Porque eu creio que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Então, durante todo o Antigo Testamento, Jesus vinha e os homens não sabiam descrever esse ser maravilhoso, né? Não sabiam descrever. Então Daniel viu esse ser maravilhoso, viu Jesus, né? E Daniel falava, é um anjo. E outros personagens também viram, tá? Um personagem que viu foi Jacó. Jacó viu Jesus, tá? Isso está lá em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 até o verso 32. Eu vou ler ele para você, tá bom? E vou colocar na tela aqui também. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22. Naquela mesma noite levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque,
Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha, todos os seus bens, né? Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, ou seja, a noite toda. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou na junta da coxa de Jacó e deslocou a junta da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Disse esse homem a Jacó, né? Deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu o homem, por que perguntas pelo meu nome? E ali abençoou a Jacó. Pelo que Jacó chamou o lugar Peniel, dizendo, porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol, quando ele passou de Peniel e cocheava, né, mancava de uma perna. Por isso, os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa e Jacó no nervo do quadril. Queridos, o que nós temos? Depois nós temos um período interbíblico, né? Depois de Jacó e várias outras ocasiões onde Jesus apareceu, nós temos o período, depois de profetas, de outros profetas também, nós temos o período interbíblico. O que é o período interbíblico? Durante 400 anos, Deus não falou com o seu povo, não falou com o povo judaico, o povo judeu, tá? Durante 400 anos. Depois desses 400 anos, vem o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Não foram escritos 400 anos depois, deixar isso claro, né? Talvez eu tenha dado essa impressão, mas depois de 400 anos, surgiu Jesus Cristo, né? Aproximadamente no ano 4, 3, ano 4 depois de Cristo, depois do ano 0, e aí começa o ministério de Jesus. Aí ele veio como gente, como homem. Ele era Deus, 100% Deus, e também 100% homem. Por quê? A matemática de Deus é diferente. Desculpa. A matemática de Deus é diferente. Então ele era 100% Deus, 100% homem. Se ele não fosse 100% Deus, não poderia morrer pelos nossos pecados. Se ele não fosse 100% homem, também não poderia morrer pelos nossos pecados. Ok? Estando isso claro, e os apóstolos viveram esse tempo com Jesus, né? 12 apóstolos. Depois Judas Iscariotes, né? Meu filho chama de Judas Cariocas, né? Não, Judas Iscariotes saiu desses 12, ficaram 11. Matias entrou, voltou a ficar 12 e depois surgiu Paulo. Mas enfim, Jesus não era bonito, né? Não sou eu que estou falando isso. A Bíblia diz isso. Ele não chamava atenção pela beleza. Sabe aquela coisa de, às vezes, você ir numa igreja e ter lá um pastor, uma pastora bonitos, né? E aí chega lá, você identifica aquela pessoa e fala, pô, esse pastor é bonito, este homem é bonito, né? Obviamente as mulheres reparam muito mais nisso, né? Mas aí, Jesus não era bonito. Então ele não cativava as pessoas pela beleza exterior, mas sim pelo coração, por ser quem ele era, tá bom? Deixando isso claro, eu vou colocar uma foto aqui de uma pesquisa forense, né? Os pesquisadores que pesquisam essa parte de rosto, os traços, tudo, fizeram aí um estudo científico para saber mais ou menos como é que era o rosto de Jesus, tá? O rosto de Jesus era assim, tá vendo? Era assim o rosto de Jesus. Esqueça aquele Jesus de pele clara, de cabelo claro, nariz fino, italiano, né, de olho azul, né, aquele Jesus católico, aquele Jesus espírita. Não. Ele era muito mais parecido com essa figura que nós temos aqui. Tá bom? Ficou assustado? Pois não fique, né? Depois que os apóstolos ficaram, principalmente João, né, que escreveu o Apocalipse, ficaram durante um tempo, 3 anos, 3 anos e meio aí com Jesus, né?
Jesus era um homem como a gente também. Ele tinha as necessidades que nós tínhamos. Ele comia, bebia, sentia frio, ia no banheiro, sentia fome. A única diferença é que ele não pecou. Adão era perfeito e pecou. Jesus era perfeito e não pecou. Tá? E depois, quando os apóstolos viram ele morrendo na cruz do Calvário como homem, né, o sangue dele vertendo e caindo como homem, depois os apóstolos viram ele sendo elevado aos céus, está lá na palavra de Deus, foi levado aos céus, foi até uma nuvem e dali ele foi embora, tá bom? E hoje ele está sentado à direita do Pai. E João, aqui no livro de Apocalipse, tem a visão de Jesus. Eu vou ler para vocês, né? Eu vou começar a ler no capítulo 1, estamos no capítulo 1 ainda, né, de Apocalipse, a partir do verso 12, tá? Então, alguém falou com João, João virou para trás, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, é como se fossem lâmpadas, né? Não é igual de hoje em dia, são assim 7, e cada uma tinha uma luz. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Estava com vestes até o tornozelo, e brancas, muito brancas, como um branco que João nunca tinha visto. E um cinto de ouro puro, né? Eu sou da área de materiais, né? Da área de engenharia de materiais, não é como nenhum ouro que nós já vimos aqui no planeta Terra. É um ouro puro, cingido, feito pelo próprio Deus e dado a Jesus. Né? Sabemos que muitos metais, para que eles se tornem puros, temos que aquecer, aumentar a temperatura, deixar temperaturas altíssimas para tirar as impurezas. E exatamente o que Jesus estava colocando era uma veste branca até o tornozelo e um cinto no lombo de ouro puro. Né? Tem tanta coisa para falar nisso, mas a gente não tem tempo, né? Quando eu dou o estudo em loco, presencial, fica mais fácil da gente entrar nessas peculiaridades. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Como? Não era exatamente. Por quê? João não tinha elementos para explicar como é que eram os cabelos de Jesus. Então ele falou, eram alvos, mas era como a neve, mas eram muito alvos, eram muito brancos. Imagine que visão gloriosa, né? Um vestido até o tornozelo, branco, um cinto de ouro puro nos lombos e os cabelos brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Então, olhar para Jesus hoje, né, na glória em que ele está, é se queimar todo. Porque os olhos, como chamas, eles penetram o coração, penetram o espírito, penetram a alma, penetram a mente. Eu creio que você não consegue nem ficar de pé. Por que eu creio nisso? Porque João falou. Ele olhou para Jesus e caiu no chão como morto, né? Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido ou ao latão, né? Você imagina que Deus, quando você pega uma coisa e faz um polimento nele, fica muito brilhante, só que de uma maneira que você nunca viu no planeta Terra. É assim que estavam os pés de Jesus. Gente, tudo isso tem um significado, tá? Mas eu não vou parar nos detalhes. E a voz como de muitas águas, né? Em janeiro estivemos ali no litoral, descansando um pouco com a família, alguns dias, e à noite, estávamos numa praia deserta, à noite eu fui sozinho na praia, olhei para as estrelas, o céu, e fechei o olho e escutei, né, as ondas vindo e se quebrando ali na areia do meu lado, ao meu lado. Então imagine, a voz de Jesus hoje é como uma voz de muitas e muitas e muitas águas, não poucas, mas muitas águas, né? Então dá para você imaginar como é que soa a voz dele no seu ouvido. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 lâminas ou 2 gumes. Por quê? Porque a palavra de Deus lá para trás diz que a espada de 2 gumes é a palavra, sai da boca, a palavra. E essa palavra corta o espírito e a alma.
Essa palavra corta o nosso espírito e a nossa alma, no mais profundo, que é a palavra de Deus. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ali no Oriente Médio, aqui no Brasil também, mas no Oriente Médio, se você olhar para o sol ao meio-dia, ele está muito, muito, muito forte. E você não consegue olhar para ele, porque é muito forte. Então, João, além de ver tudo isso, ainda olha para o rosto de Jesus brilhando como o sol. Não é à toa que ele caiu em terra, né? Olha só, né? E quando eu vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita de autoridade sobre mim, pôs as mãos. Não temas, eu sou o primeiro e o último, em algumas traduções, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É ele que abre e que fecha a morte. É ele que abre e que fecha o inferno. Para mandar quem para lá? Para mandar aqueles que não aceitarem ou aceitarem como único e suficiente Salvador, e também para Satanás e os seus anjos. Durante todo o livro de Apocalipse, a gente vai ver quais serão os destinos da besta, de Satanás, Lúcifer e os seus anjos e do anticristo. Irão todos para o inferno, porque as chaves, Jesus é que tem as chaves, ele que julga e que envia para lá. Gente, Satanás não é o rei do inferno. Ele não está no inferno nesse instante reinando. Eu vou te falar onde ele está. Ele está no planeta Terra. Tá? Se você ler lá a carta à igreja de Pérgamo, a Bíblia fala que o trono de Satanás naquela época estava lá. Tá bom? Eu não sei onde o trono de Satanás está. Não sei se ele está em Brasília, não sei se ele está em Nova York, não sei se ele está na ONU, não sei onde ele está. A não sei que Deus me revele, né? Mas Deus não me revelou isso. Mas aqui, Deus fala que o trono de Satanás está em Pérgamo. Está em Pérgamo. Hoje o trono dele está em algum local. Ele reina a partir do planeta Terra, porque ele não está interessado com o resto do universo. Ele está interessado em destruir o planeta Terra, está interessado em destruir o plano de Deus, está interessado em destruir a mim e a você. É nisso que ele está interessado agora, né? Por isso que ele está por aqui. Agora, a gente fica vendo, né, pregadores, pastores, filmes hollywoodianos, de Hollywood, dizendo que Satanás é o rei do inferno e que ele está no inferno, né? Aquelas pessoas que dizem que morrem por alguns minutos e voltam à vida e falam, eu fui no inferno e vi Satanás reinando no inferno. É mentira, porque a Bíblia não diz isso, né? Toda vez que eu vejo uma experiência da pessoa que fala que morreu e viu as coisas extraordinárias, eu vou para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia, né? Se ela fala que lá tem uma flor, que a flor é bonita, é cheirosa, eu não posso discutir isso. Mas se ela fala que ela foi até o inferno e lá tem um trono onde Satanás está sentado e reinando no inferno com seus demônios, então eu não acredito, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando fazer uma bagunça geral, controlando o sistema mundial, a economia, a política, a parte militar, dominando a geopolítica mundial e pensando uma maneira de frustrar os planos de Deus. Mas aqui em Apocalipse diz, aqui na minha Bíblia diz tudo Scofield, né? Eu tenho várias Bíblias, mas uma delas é Scofield, que é bem antiga, está dizendo o que acontecerá com ele, né? Com Satanás. E diante desse Jesus que obteve poder, tem poder, que João olhou para ele nessa figura que eu mostrei para vocês, né? Como ele é, e João caiu como morto, porque a visão é gloriosa demais. E nós teremos essa visão, Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é só crer, né, gente? A Bíblia diz crer, mas a Bíblia fala crer e for batizado. Não está falando de ser batizado, né? Está falando de batismo, né? Que tem 3 significados. E aqui está falando do batismo por imersão, você morre para o mundo e nasce para Deus. E está falando também do batismo, de você pegar uma videira, né? Lembra da parábola da videira? Então, pegar uma videira significa você tirar um pedaço dela e enxertar outra coisa nela. Jesus é a videira. E
Ele tirou um pedaço dele na cruz do Calvário, ele arrancou um pedaço dele na cruz do Calvário através da morte, de sofrimento e derramamento de sangue. E esse pedaço que saiu tem que ser enxertado comigo e com você. Se você estiver enxertado na videira, você tem a salvação, tá? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem que Jesus é o Filho de Deus, né? Pela autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos ser enxertados, baptismo, né? Sermos enxertados na videira que é Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vós e te dê a paz, em nome de Jesus, e que o inimigo não te toque, porque aquilo que está escrito aqui na nossa Bíblia, do Apocalipse, é real e verdadeiro. A revelação é real e verdadeira, e tudo se cumprirá, e já está se cumprindo, e se cumprirá para a glória de Jesus. Amém.